Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, oferecida pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Sejam todos bem-vindos. Essa vai ser a nossa quarta aula e a gente vai falar um pouco então sobre como diferenciar a ciência das pseudociências. Vamos lá? Essa aula vai ser então conduzida pelo meu aluno de doutorado, Yuri Wilkins, que está sob minha supervisão fazendo o estágio de treinamento didático do seu curso de doutorado. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, mas também muito importante para vocês enquanto profissionais, que é entender um pouquinho da distinção entre ciência e pseudociência. É um tema que ele é ignorado muitas vezes, que muitos cursos não falam sobre isso, mas que eu achei interessante trazer para cá para esclarecer algumas questões e facilitar o trabalho de vocês durante a carreira profissional, que frequentemente vocês terão que lidar com alguns temas um pouquinho mais espinhosos como esses. Mas apenas recapitulando onde paramos na aula anterior, antes de avançar, nós observamos na aula de leis, hipóteses e teorias que existe um uso comum para esses termos, mas também existe um significado diferente para a ciência. Esses termos leis, hipóteses e teorias, eles assumem significados diferentes dependendo do contexto. Nós também discutimos um pouquinho do conceito do que é um fato para a ciência, discutimos o que são evidências e que elas podem estar classificadas em níveis hierárquicos, que elas apresentam diferentes níveis de confiabilidade. Nós também discutimos um pouco sobre o conceito de hipótese e postulados para a ciência. E, por fim, nós definimos o que seriam leis e teorias para a ciência. Leis e teorias científicas. Lembrem que existe uma diferença desses termos em termos de abrangência e também da aplicação deles em níveis mais científicos e mais coloquiais na sociedade. Mas na aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos. Vamos discutir um pouquinho sobre realidade e o método científico, entender por que acreditamos em algumas coisas e, a partir disso, abordar um pouquinho da psicologia das pseudociências, quais mecanismos psicológicos que elas usam para tentar convencer a gente e definir o que são pseudociências de fato, por que elas são diferentes da ciência tradicional. Vamos discutir também um pouquinho da influência de movimentos como o pós-modernismo na ciência, conceituar algumas falácias lógicas e reconhecer pseudociências através de um pequeno guia que eu vou fornecer ao fim da aula. Primeiramente, assim como na aula anterior, eu queria deixar uma pequena pergunta para vocês para a gente fazer um breve momento de reflexão, um momento mais filosófico antes da gente avançar no conteúdo de fato. Por que acreditamos nas coisas? Por que acreditamos em explicações mais místicas, científicas, em discursos políticos, religiosos, em gurus que nos dão dicas de estilo de vida, de relacionamentos, ou em fofoca, ou em qualquer outras coisas que as pessoas nos contam? Bom, nós acreditamos nas coisas simplesmente porque elas são explicações da nossa realidade. Mas aí a gente esbarra em outra pergunta: o que é realidade? Existem várias tentativas de definir esse conceito, sejam elas mais filosóficas, religiosas, ou até mesmo científicas, mas acontece que definir realidade é algo muito complicado. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Essa é uma citação do filme Matrix, de 1999, e traz bem essa complicação de definir o que é real. Mas por que eu estou falando dessas questões mais filosóficas? Porque a gente acaba voltando naquele conflito entre empirismo e racionalismo. Você pode assumir explicações mais racionais, mais empíricas, para tentar explicar a realidade, mas a gente acaba esbarrando nesse mesmo problema, nessa mesma complicação de definir o que é real. E exemplos muito bons disso são, por exemplo, o mito da caverna de Platão. É, eu acredito que vocês estão bem familiarizados com esse mito, mas ele conta a história basicamente de pessoas que cresceram confinadas dentro de uma caverna e tudo que elas têm de informação do mundo exterior são sombras. E para elas, aquelas sombras são a realidade, quando na verdade existe todo um contexto, toda uma realidade realmente fora dessa caverna. Mas se a gente assumir uma explicação mais racional,
a gente esbarra, por exemplo, na hipótese da realidade simulada, que estipula que o nosso mundo ele é uma simulação, e isso tem toda uma questão filosófica que bebe um pouquinho de alguns conceitos científicos, mas essa hipótese diz que o mundo ele é todo simulado e até mesmo nossos pensamentos eles estão incorporados dentro de uma grande simulação de computador. Então, como ter certeza de que a nossa realidade é real? É complicado, né? Essa nossa obsessão em tentar explicar a realidade vem justamente pela forma como o nosso cérebro evoluiu. O cérebro é um órgão extremamente complicado e ele evoluiu para reconhecer padrões na natureza, porque em algum momento isso foi fundamental para a nossa sobrevivência enquanto seres vivos, enquanto espécie. Isso explica questões mais instintivas, por exemplo, como reconhecer animais perigosos ou peçonhentos em objetos inusitados. Isso explica aqueles vídeos de gatinhos tomando susto com objetos, mas explica também por que nós observamos, às vezes, nas nuvens, padrões que nos lembram figuras que são familiares, rostos, animais. Aqui eu trouxe o exemplo do caranguejo samurai, que existe toda uma mitologia lá no Japão para explicar esse padrão de carapaças aqui que lembra um rosto de um samurai, e isso pode assumir questões até mesmo mais religiosas, mais místicas, mais mitológicas, para explicar, por exemplo, por que uma seca está assolando uma população, provavelmente porque existe algum deus furioso, ou explica também por que seres humanos na antiguidade desenhavam animais nas cavernas, na expectativa de que isso facilitasse a caça, trouxesse boas caças. Então, a gente acaba criando essas coisas para tentar explicar a nossa realidade, porque isso nos dá uma sensação de conforto, uma sensação de dominar a natureza tão aleatória, tão muitas vezes hostil ao ser humano. E é justamente o que tenta explicar esse grande livro do Yuval Noah Harari, o Sapiens, acho que vocês também já devem conhecer, é um livro bastante famoso, um best-seller, e ele explica as grandes revoluções da humanidade a partir de suas revoluções, as revoluções cognitiva, agrícola e a científica. E a gente vai focar aqui justamente na revolução cognitiva, que ele explica como a nossa evolução, a evolução da inteligência do cérebro humano, foi fundamental para a nossa sobrevivência e prosperidade enquanto espécie. Existem alguns paralelos comportamentais entre nós, seres humanos, e os nossos parentes primatas mais próximos, só que isso ainda é uma questão em debate. Existem muitos autores que discordam desses paralelos, que acham que o comportamento de chimpanzés não tem muita semelhança com os seres humanos, outros já têm uma visão um pouco mais romantizada, mas enfim, de fato, há esses paralelos. Isso é evidenciado por eventos como a Guerra dos Chimpanzés de Gombe, que foi uma verdadeira guerra civil que aconteceu entre dois grupos de chimpanzés lá na África, entre os anos de 1974 e 78. Mas também existem várias diferenças, várias peculiaridades. E o livro Sapiens, ele tenta explicar a prosperidade humana a partir de alguns conceitos, e aí que entra a revolução cognitiva, e isso teria facilitado a nossa coesão social através de alguns tipos de narrativas. O primeiro é a narrativa de alerta, que é uma narrativa para comunicar algum perigo ou alguma fonte de alimento mais próxima, é uma narrativa que é compartilhada em grupos de primatas e nós humanos. Tem também a narrativa da fofoca, que a fofoca, de acordo com o autor, seria importante para manter a coesão social, por mais contra-intuitivo que isso pareça, porque é interessante para a gente saber da vida do outro, é interessante saber o que o outro está fazendo, e isso ajuda a manter a coesão social em grupos pequenos, e isso acontece também em grupos de chimpanzés, assim como em nós humanos, explica por que nós gostamos de reality shows, de Big Brother, esses tipos de programas. Mas o que seria fundamental para a humanidade seria o tipo de narrativa que seria mais abstrato, focado no ficcional. Esse é o último e mais importante nível de narrativa, porque ele explicaria como a humanidade se desenvolveu a ponto de viver em grupos sociais muito grandes. Porque imagine uma cidade com milhares ou milhões de habitantes. Como manter a coesão social dessas pessoas? Como manter essas pessoas todas colaborativas? E aí, esse é o papel da revolução cognitiva, porque a partir é, dessa revolução de inteligência, de você poder criar narrativas abstratas, a gente conseguiu ter uma comunicação mais aprimorada, conseguiu desenvolver linguagem, a capacidade de abstração, que também foi importante para criar histórias, mitos, símbolos, conjuntos de regras, tabus,
E isso ajuda a manter a coesão social, porque todos nós passamos a acreditar nas mesmas coisas. E isso traz uma sensação de pertencimento a um grupo. A sensação de você compartilhar cultura, compartilhar crenças, faz você se tornar mais colaborativo e cria coesão em grupos muito maiores do que um pequeno grupo com 20 indivíduos, como acontece na maioria dos primatas. Então, a partir daí, a gente cria. Isso aqui são todos conceitos abstratos: instituições, nações, religiões, times, empresas, dinheiro, seita, cultura. São coisas que nos movem enquanto indivíduos na sociedade, mas são concepções abstratas. Mas por conta disso, a gente se sente encaixado em grupos, a gente se sente mais incluído e a gente sente a coesão social, de fato, esses tipos de conceitos mais abstratos. Explica porque há milhares de pessoas que seguem determinada religião, explica como milhares de trabalhadores se uniram para criar templos religiosos, para criar grandes lugares de reunião pública, explica até mesmo o nosso comportamento de torcer para algum time, aquela sensação de nós contra eles, de realmente pertencer a um grupo. E é provável que nós acreditemos nessas coisas porque simplesmente queremos acreditar e é desconfortável lidar com as incertezas. Então imagine você na época, no início da humanidade, no período das cavernas, aconteciam os fenômenos da natureza e você não ter como explicar aquilo, causa uma sensação de desconforto você não saber. E saber de algo nos dá uma gratificação imediata porque a gente passa a ter a sensação de segurança e controle sobre os eventos. Se eu faço um sacrifício para o Deus do Sol, para que ele traga uma boa colheita, eu sei o que fazer para garantir o meu futuro. Isso traz essa sensação de conforto. E nós carregamos também nossos vieses próprios. E essas explicações elas podem vir justamente para reforçar esses vieses, as ideias prévias que nós já temos. Até porque mudar de ideia é muito doloroso. Se vocês já discutiram com uma pessoa que estava errada e tentaram mudar a ideia dessas pessoas, vocês já devem ter percebido quanto é desconfortável para essa pessoa abandonar uma ideia que ela é apegada para reavaliar essa posição. E também tem a questão de que nós não conseguimos avaliar o quanto nós sabemos. Existe um efeito psicológico muito interessante, que é a dissonância cognitiva, chamada também de efeito Dunning-Kruger, e ele avalia, e aqui exemplificando de uma forma gráfica para ficar mais fácil, o nível de confiança que nós temos nas coisas que nós acreditamos, no quanto nós sabemos do mundo e o que de fato é o nível de instrução, de quanto você conhece de determinado assunto. A gente percebe que nos níveis mais baixos, quanto menos a pessoa conhece sobre determinado assunto, mais conhecimento, mais ela acha que ela sabe mais que as outras pessoas, que ela tem um conhecimento aprimorado. E como explicar isso? Sendo que aqui no meio a gente tem um vale e as pessoas, elas, após terem determinado nível de instrução, elas conseguem perceber que o que elas sabem é a ponta do iceberg, é lá, eu não sei de nada, mas em algum momento também você estudando cada vez mais, você consegue sentir que você tem domínio naquele assunto. Mas como explicar como pessoas sem nível nenhum de instrução conseguem ter tanta certeza de que elas sabem demais das coisas? Isso é um efeito psicológico muito interessante de estudar, que é a dissonância cognitiva. Mas por que eu falei disso tudo? Toda essa questão da evolução do cérebro humano, desses efeitos psicológicos, de tentar explicar a realidade, porque isso está relacionado justamente com charlatanismo, curandeirismo, porque é um prato cheio, são as portas abertas. O nosso cérebro, ele é facilmente enganado pelas coisas. Nós somos facilmente enganados por explicações, principalmente as mais charlatãs possíveis. Nós temos a tendência em acreditar nas explicações, principalmente se forem as questões mais simples, mais fáceis de se resolver, que te dão mais certeza sobre algo. Nós temos essa facilidade de acreditar. Até porque a ciência também levou um bom tempo para aprimorar os seus métodos. Então, há não muito tempo, a ciência ela ainda incorporava muitas questões que hoje são problemáticas. A astronomia e a astrologia eram uma coisa só. A medicina usava métodos muito contraditórios, como, por exemplo, usar sanguessugas para sugar o sangue, porque aquilo teoricamente tiraria o sangue ruim e te ajudaria a se curar de alguma doença, enfim. E também tem toda a questão do viés de confirmação, e tudo isso é prato cheio para a gente ser enganado por outras pessoas. Relembrando um pouco também do processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da ciência, vamos pensar que ao longo da história vários pensadores já têm proposto tentativas de você explicar o universo de forma mais confiável,
mais do que apenas depender de mitos, de coisas, explicações mais sobrenaturais. Desde lá de Platão, que era um racionalista, e ele acreditava naquela visão mais essencialista das coisas, como a gente já discutiu. Ele usava também um pouco da metafísica. E depois disso veio Sócrates, que também era racionalista, mas era mais aberto à observação e ao método dedutivo. Com Bacon nós tivemos o método indutivo e as questões mais empíricas de tentativa e erro, o empirismo de fato. Com René Descartes, ele resgata um pouco esse racionalismo, mas a gente já tem aquela ideia mais de verdades absolutas, de reducionismo, de você explicar as coisas e ir no cerne do problema, criar explicações gerais, verdades absolutas, de fato. Com Kant, a gente tem uma combinação de razão e empirismo, ele valorizava muito a experiência com o uso da lógica, e com Hume nós tivemos o empirismo, a refutação da causalidade, mas o mais importante também, o ceticismo, de você ter um comportamento cético, de você duvidar e questionar as coisas, por mais elegantes que elas pareçam, por mais influente que seja a pessoa que propõe essa explicação, é sempre bom a gente ser um pouco cético. Mas aí a gente chega na definição do que é pseudociência, que ela foi estabelecida justamente com Karl Popper, que Karl Popper, assim como eu falei na aula passada também, foi com ele que passamos a ter critérios objetivos para separar a ciência dessas práticas que são chamadas de pseudociência, porque lá em meados do século XX ele propôs o princípio da falseabilidade. Lembrem, a falseabilidade é você dar permissão para que determinada explicação sua, para que determinado princípio possa ser refutado, porque aí você dá margem para que essa sua explicação possa ser derrubada e que uma explicação melhor venha substituir ela no futuro, tudo isso seguindo as melhores evidências que você tem. Então a gente consegue definir pseudociência a partir disso. Pseudociência é a reivindicação, crença ou prática que se apresenta como científica, mas que não resulta da aplicação do método científico. Ela carece de provas, plausibilidade, não pode ser confiavelmente testada. Então a gente vê exemplos claros de pseudociências como a Terra plana. Existe uma série de pesquisadores, pessoas que se dizem pesquisadoras, que tentam apontar evidências, que dizem seguir o método científico, quando de fato não o seguem, e tentam abrir caminho na academia, nos espaços científicos para essas explicações, sem adotar todos os critérios da ciência. Então, para ficar mais fácil de distinguir ciência e pseudociência, eu trouxe esse pequeno quadro comparativo. A ciência ela junta cuidadosamente todas as evidências para, a partir daí, tirar conclusões e tentar explicar todas essas evidências, amarrar todo esse conhecimento. Já a pseudociência, ela começa com as conclusões. As conclusões elas são a priori, elas são um ponto de partida. E ela busca as evidências positivas, evidências que vão comprovar, frequentemente ignorando as outras evidências que sejam contrárias. Então, uma visão mais enviesada das explicações, né? A ciência adota o ceticismo, enquanto a pseudociência ela é hostil, e caso você já tenha discutido com algum adepto de alguma prática pseudocientífica, você deve perceber como eles são extremamente dogmáticos, não são abertos ao diálogo, às críticas. A ciência ela usa terminologia precisa, com definições claras, enquanto os pseudocientistas usam jargão vago, difícil ou evasivo. Você pode até pensar, mas a ciência ela tem muitos nomes complicados, botânica, zoologia tem uns nomes que são difíceis. Sim, são nomes que são difíceis, mas são nomes que têm definições claras. Se você procurar um livro para estudar, você consegue encontrar essas definições e saber o que cada nome significa. Porém, a pseudociência ela usa os termos de forma, às vezes, deturpando o seu verdadeiro significado, criando conceitos que são verdadeiros remendos de conceitos e as coisas ficam muito mal explicadas e você acaba não entendendo o que eles querem falar, muitas vezes. Parece que eles usam os termos difíceis só para parecer científico também, né? A ciência ela faz alegações mais cautelosas e todas elas têm um caráter temporário, não importa se é uma hipótese, uma lei ou uma teoria, não importa quão bem evidenciado, porque a ciência é aberta a novas evidências, mesmo que sejam contrárias às melhores explicações que nós temos. Mas a pseudociência, ela faz alegações grandiosas, que vão muitas vezes além das evidências. Elas partem de pontos muito pequenos e criam conclusões gerais que muitas vezes são até mesmo absurdas. É o exemplo da teoria do design inteligente.
a evolução, ela levou muitos anos, o Darwin precisou de muitas evidências para amadurecer essa ideia, e é uma ideia que continua sendo amadurecida até hoje. Porém, a teoria do design inteligente, ela pega pontos que não estão muito bem definidos, que eles consideram falhos na evolução, e a partir desses poucos exemplos, eles tiram conclusões mais gerais, mais grandiosas, como que toda a biodiversidade da Terra foi criada por uma mente, um projetista inteligente. Percebo como é uma afirmação grandiosa e que vai além de evidência. A gente não tem evidência de que a diversidade biológica foi criada de forma inteligente, porque a gente tem muitos mecanismos, como as gambiarras evolutivas, que mostram que a evolução ocorre de forma mais ao acaso, a partir das coisas que já estão estabelecidas e não de forma inteligente. Também, a ciência ela usa métodos rigorosos, objetivos e reproduzíveis, mas a pseudociência ela usa métodos que muitas vezes são falhos, que não são claros e são quase sempre irreprodutíveis. E quando são reproduzíveis, você não consegue reproduzir exatamente todos os passos, e aí isso dá margem para, se você tenta refutar eles, eles dizem, mas você não seguiu todos os passos. Mas como seguir se esses passos não estão bem claros? Então fica sempre nesse debate, nesse chove no molhado. A ciência ela é colaborativa, agrega os pares, ela passa por revisores, vários cientistas vão rever um artigo antes dele ser publicado, e ela agrega também toda a comunidade científica, enquanto que a pseudociência ela é isolacionista, conspiracionista. Professores que são adeptos de pseudociências nas universidades, eles dizem que eles são perseguidos, que eles não conseguem verbas, mas quando você vai olhar, eles não têm muitas publicações porque eles não conseguem publicar, e aí eles dizem que não conseguem publicar também porque as revistas não deixam de publicarem, mas tem toda essa questão de não obedecerem o critério científico e eles quererem tomar o espaço científico. A ciência também ela é flexível e pode mudar com novas evidências. Apesar dela ter um método rígido, se surgir uma evidência e essa evidência for boa, a ciência está aberta a mudar suas ideias. Enquanto que a pseudociência ela é dogmática, inflexível e sempre fixista. Se você mostra evidências contrárias à teoria do design inteligente, por exemplo, eles vão tentar simplesmente arrumar outras explicações, ignorar aquilo ali, para seguir os dogmas deles. E a ciência, ela considera cuidadosamente a lógica, enquanto que a pseudociência, ela usa muitas vezes lógica inválida, sem sentido e inconsistente. E a gente vai ver um pouquinho disso no final da aula, quando eu falar das falácias lógicas. Um pequeno adendo, e que nos permite também entender um pouco da dinâmica das pseudociências, é entender o pós-modernismo. Ele foi um movimento social, um processo de mudanças nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e até mesmo científicas que aconteceu nas sociedades como um todo. Foi um movimento revolucionário mesmo na sociedade, que tentou revolucionar a forma como as sociedades funcionavam naquela época. Ele surgiu no período pós-Segunda Guerra e veio em oposição aos valores modernistas, ao valor de modernizar a sociedade, aqueles valores mais presos ao racionalismo puro, a ciência mais rígida e rigorosa e valores burgueses. E contra isso veio o pós-modernismo, que valorizava mais a quebra dos valores, das regras, valorizava a imprecisão, o subjetivismo, a pluralidade de ideias. Nas artes isso foi bem mais evidente, trazendo a mistura do real com o imaginário, aquelas pinturas que não se preocupam apenas de ter uma estética bonita ou apenas com a técnica dos grandes mestres, mas de misturar o real com o imaginário, ou trazer aquelas coisas mais abstratas que muitas vezes nos impressionam não só pela beleza, mas pela repulsa ou por outros sentimentos. Trouxe também valorização da espontaneidade e da liberdade de expressão. E isso, como eu falei, foi um movimento social, apesar de ser mais evidente nas artes, acabou também trazendo críticas à ciência, principalmente quanto ao elitismo, à visão mais positivista e determinista da ciência naquela época. A ciência ela era mais elitista, ela não era acessível a todas as pessoas. Ela tinha de fato essa visão mais rígida, mais rigorosa, que não valorizava as experiências individuais, mas sim que apenas trazer generalizações. E por conta disso também o pós-modernismo ele trouxe críticas ao método científico, que é um método extremamente rigoroso, rígido e objetivo. Justamente porque o pós-modernismo valorizava a subjetividade frente à inflexibilidade das generalizações da ciência. Foi a partir daí que a gente teve mais evidente esse embate daquela visão do conhecimento mais tradicional, conhecimento popular, contrário ao conhecimento acadêmico, em que um era superior ao outro, quando na verdade a gente sabe hoje que
esses conhecimentos eles podem conversar, eles podem complementar uns aos outros, eles podem trabalhar juntos. Mas o pós-modernismo, por um lado, ele trouxe avanços, ele permitiu a maior multiplicidade de ideias, você valorizar algumas questões mais subjetivas, mas, por outro lado, ele promoveu o afrouxamento das bases do método científico em algumas áreas isso fica mais evidente, acho que a gente consegue trazer exemplos nas ciências sociais, mas isso também afetou as ciências biológicas, as ciências exatas, como, por exemplo, nessa imagem aqui, que as pessoas estão discutindo sobre um número que está escrito no chão. Para uma pessoa esse número pode significar um 6, e para outra isso pode significar um 9. E numa visão mais pós-modernista, era como se a realidade de cada um fosse diferente e a gente devesse valorizar a realidade dessas pessoas. É uma visão que faz sentido, mas para o método científico é extremamente complicado, porque alguém colocou esse número no chão e para esse número significa de fato alguma coisa. Para quem escreveu, ele pode ser um 6 ou um 9, então a gente precisa reunir evidências de quem foi que escreveu esse número para de fato a gente chegar numa conclusão mais objetiva. Porque se a gente partir apenas da subjetividade, a gente pode ter várias explicações que são igualmente válidas e aí isso pode gerar conflitos, enfim. E falando disso, a gente tem entendendo toda essa dinâmica do pós-modernismo e já tendo definido as pseudociências, eu trouxe um pequeno guia para a gente reconhecer pseudociências, simplesmente porque algumas são muito difíceis de se identificar, justamente porque elas tentam se passar por científicas e algumas estão até mesmo enraizadas dentro das universidades, dos centros de pesquisa. Então eu trouxe, em vez de apontar as pseudociências, eu trouxe alguns guias, claro que com alguns exemplos, para a gente tentar reconhecer pseudociências. Bom, o nosso primeiro critério para identificar essas práticas pseudocientíficas é justamente o uso de alegações extraordinárias. Frequentemente, eles fazem afirmações grandiosas e muito exageradas para se autopromoverem. O objetivo é justamente esse, chamar a atenção com promessas absurdas, com resultados milagrosos em um período de tempo muito curto ou com um custo que não é muito alto comparado a métodos tradicionais. E isso é bem exemplificado nesses anúncios de dietas milagrosas, onde você perde muito peso em períodos extremamente curtos de tempo, mas você não sabe se isso está sendo feito de forma saudável. Talvez fosse muito melhor você ser acompanhado por profissionais, professores de educação física, nutricionistas, nutrólogos, que vão te dar certeza de que você está fazendo o emagrecimento correto. Mas tem também a ideia de você reprogramar o seu DNA para ter maior sucesso na vida, o DNA do rico, tem muitos livros falando disso agora. E também agora inventaram o alisamento para cabelo usando célula-tronco. São termos extremamente exagerados, alegações extraordinárias. Percebam quão absurdo pode soar algumas coisas. Eu estou usando alguns exemplos mais extremos, mas existem exemplos assim um pouco menos óbvios. O segundo critério é o uso indevido dos termos científicos. É justamente para tentar passar credibilidade, eles usam esses contextos científicos fora de contexto ou totalmente deturpados. Eles fazem justamente isso, principalmente com pessoas mais leigas que não têm domínio nesse assunto, para parecerem científicos e parecerem ter algum tipo de credibilidade. É exatamente o caso do termo quântico que tem sido usado nessas terapias mágicas, energéticas, espirituais. Ele está usado totalmente deturpado, fora do conceito, sendo que o quântico vem justamente das explicações de partículas subatômicas, partículas muito pequenas. A gente sabe que elas são quantizadas e o quântico vem daí. Assim como no passado, quando se estava começando os trabalhos com eletricidade, magnetismo, tentavam usar o magnetismo para emplacar terapias energéticas espirituais também, com a ideia de que a energia elétrica vai te ajudar a reconduzir suas energias espirituais, da mesma forma que o quântico tem sido usado agora. É o caso do mesmerismo, que era baseado nesse magnetismo animal, ideias totalmente fora do contexto científico, de fato, para tentar emplacar essas pseudociências. Outro critério também muito importante é o uso exagerado de evidências anedóticas. A gente já conversou sobre evidências anedóticas, são aquelas evidências muito pessoais, são histórias que as pessoas contam, casos particulares, aquela ideia de que, funcionou comigo, então deve ser verdade. E justamente elas usam isso para criar conexões, explorar nossas fragilidades
e gerar empatia com as pessoas que usam algum tratamento, que são adeptas dessa pseudociência. E por conta disso, elas podem ser extremamente persuasivas. Eu estou usando aqui também exemplos extremos para ficar mais fácil de compreensão. Mas vocês vão perceber muitas vezes, lidando com pseudociências, que existem umas que são bem persuasivas e a gente, mesmo tendo noção dessas coisas, a gente pode ser convencido. É o caso do Theta Healing, que tem justamente essa ideia de mudar o DNA, e aqui tem vários adeptos no YouTube com vídeos falando como isso mudou a minha vida, como a mecânica quântica mudou minha vida, a minha forma de ver o mundo. A gente tem também, no caso da cloroquina, trazendo um exemplo mais evidente agora da pandemia, os bots, eles copiaram a mesma resposta e era justamente uma evidência anedótica. Uma pessoa que foi curado por cloroquina no tratamento na Unimed da Barra. E percebam que essa mesma mensagem está repetida por vários robôs lá no Twitter, que é justamente para tentar usar essa evidência que é extremamente persuasiva para tentar convencer a gente de uma ideia, uma prática pseudocientífica. Quarto, elas não admitem refutação. É aquela questão das explicações ad hoc. Quando a gente usa o princípio da falsibilidade, lembrem que toda afirmação deve fornecer meios para que ela possa ser derrubada. E quando a gente critica uma prática pseudocientífica, ela sempre se coloca como irrefutável ou dificulta o teste das hipóteses. Quando a gente propõe críticas, questionamentos, testes das hipóteses deles, eles são sempre muito resistentes. E é a ideia do dragão na minha garagem. É um exemplo que foi trazido em um livro do Carl Sagan e tem vídeos no YouTube sobre isso. Eu recomendo também que vocês estudem para entender um pouco melhor a ideia. Mas é um experimento que é proposto de uma pessoa que faz a alegação de que existe um dragão na garagem dela e ela tenta te convencer disso. E você vai tentar propor formas de você provar a existência desse dragão. Então eu preciso ir lá na tua casa ver esse dragão. Mas eu chego lá e não consigo ver. Aí a pessoa explica, porque é um dragão invisível. Então, vamos tentar observar ele com um óculos de calor, tentar usar um sensor de calor. Ah, mas é um dragão que não emite calor. Então, vamos jogar tinta nele, porque a tinta é visível e a gente jogando em cima do dragão, ele pode ficar visível. Ah, mas é um dragão que ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Então, percebam, a pessoa vai sempre propondo novas explicações ad hoc, para tentar barrar o teste de hipóteses e assim impedir que essa explicação dela, que essa crença dela seja derrubada. Isso é muito frequente para eventos paranormais que envolvem visualizações de fantasmas, de criaturas. Para quem afirma que viu alienígenas, a gente propõe explicações, propõe testes de hipóteses e eles sempre afirmam que essas coisas não podem ser detectadas com a ciência tradicional. Então percebam, esse tipo de uso de explicações ad hoc, como eu falei, elas podem ser usadas, mas o uso exagerado indica pseudociências. Então é justamente isso, porque impede a refutação dessa pseudociência. Também, algumas são bem óbvias, mas outras também não, que elas contrariam os fatos científicos. Pseudociências sempre contrariam fatos científicos, mesmo aqueles mais bem fundamentados, como no caso do terraplanismo, que vai contra a ideia de que a Terra ela é mais esférica, né? E alguns podem ser mais óbvios, aproveitando de várias teorias conspirativas, mas outros podem ser um pouco menos óbvios e aí eles nos convencem pela ignorância, mas é sempre bom a gente estar antenado também nesses fatos científicos. O sexto critério para a gente identificar pseudociências é a ausência de revisão adequada. Na ciência, os artigos eles são revisados por outros cientistas que têm domínio no assunto e vão propor melhorias, críticas para esse artigo antes dele ser publicado. Mas as pseudociências elas preferem holofotes, manchetes e elas têm poucos artigos, então é muito melhor para um pseudocientista ir em um programa de auditório na TV, ir em um canal do YouTube do que publicar numa revista científica, porque ele quer convencer as pessoas. E normalmente a gente publicando artigo, a gente conversa mais com cientistas, a gente lida mais com cientistas. Então, pseudociências eles acabam ganhando nesse fato porque eles conseguem conversar melhor com as pessoas. Mas isso não significa que eles não consigam publicar artigos. Eles publicam, embora sejam artigos que são publicados em revistas com baixíssimo impacto, que tem pouca ou nenhuma revisão, que tem falhas metodológicas graves, que podem ter dados falsificados ou mal interpretados. Então é aquela questão. Podem existir artigos sobre terra plana, assim como existem artigos sobre homeopatia, sobre astrologia, que são pseudociências.
mas que tem artigos publicados por pesquisadores. Mas o fato de ter artigo não significa também que essa explicação ela é verdadeira, porque a gente não sabe a procedência dessa revista, quem revisou, e muitas vezes esses dados ficam completamente ocultos. Outra questão é que elas sempre sobrevivem mesmo após a refutação. Então, por mais bem criticada que essa pseudociência esteja, por mais derrubada que ela esteja, em algum momento ela vai voltar. Elas sempre voltam após serem revoltadas, porque justamente muitas vêm desses ideais fictícios, imutáveis, e elas tentam esconder seus dogmas e controvérsias. Então, elas sempre vão voltar repaginadas com novos conceitos científicos que são descontextualizados. Isso conversa com os outros critérios que a gente apresentou antes. Então, toda essa ideia de misticismo, como eu falei para vocês, tem voltado agora bebendo das fontes da ciência da física, principalmente as questões da física quântica, porque agora eles usam esse termo fora de contexto para explicar energias e como isso está relacionado com as energias espirituais, assim como a eletricidade foi no passado, mas isso já foi tão batido, tão derrubado, que eles pararam de falar eletricidade. Hoje em dia ninguém fala de mesmerismo, por exemplo, mas falam muito de terapias quânticas. Então percebam que a mesma história voltando repaginada. Outra questão muito importante, elas abusam do argumento de autoridade. Elas usam os títulos acadêmicos das pessoas que defendem essa prática para tentar obter credibilidade. Então, não é incomum você ver doutores defendendo ideias erradas, pesquisadores, eles sempre enfatizam: ah, mas a pessoa que faz essa prática, que lida com essa prática, ela é PhD nessa ciência, ela é doutor da Universidade de São Paulo. Elas sempre focam muito mais no título para tentar passar alguma credibilidade. Isso é a falácia da autoridade, a gente vai discutir isso no final da aula. E ela foca muito mais na importância, na titulação dessa pessoa do que no argumento em si. Então, não é incomum a gente ver médicos especialistas, a gente viu muitos médicos falando besteira sobre a pandemia, sobre cloroquina, dizendo que funciona, falando besteira sobre tratamento precoce. A gente viu nobelistas falando besteira sobre o vírus ter sido fabricado em laboratório, embora a gente ainda não tenha evidências disso. Pode ser verdade, mas não existem evidências. Então, eu trouxe também outros exemplos, como um Nobel de Literatura, recomendando vinho tinto para o tratamento da caspa. Então, é uma falácia de autoridade, mas nem tanto, porque é um especialista de outra área falando sobre uma área diferente da dele, mas percebam ele usando o uso da titulação dele, mas pode ser algo, um pesquisador especialista em determinada área, ele pode falar besteira, inclusive dentro de sua área. Outro exemplo também era o uso de fotos de médicos fumando cigarros para tentar colocar essa ideia de que os médicos fumam cigarro, então não tem problema você fumar cigarro. Isso vinha nos anúncios de cigarros lá na década de 60, 70, era muito comum de se ver isso. Outro critério é que elas são muito defendidas pela mídia e influenciadores. Então, frequentemente vocês vão ver blogueiros no Instagram, influencers recomendando alguma prática, recomendando essas dietas milagrosas, essas práticas para ganhar likes e usando o alcance que eles têm para difundir isso mais, enquanto a ciência acaba perdendo nesse sentido. Então, a pseudociência ela está na TV, nas rádios, em sites, em redes sociais, líderes políticos e religiosos, falsos cientistas, blogueiros podem falar disso para tentar dar credibilidade também. Muitos são conspiracionistas, mas outros são conspiracionistas que se beneficiam disso, né, de criar essas fake news, mas outras são pessoas que simplesmente acreditam naquilo e são apaixonadas por aquilo. Então é importante reconhecer isso também. E outras partes são pessoas que simplesmente não sabem que foram enganadas. E a 10ª é que elas carecem de evidências de nível mais confiável. Então lembrem de novo daquela pirâmide de evidências, né? Elas são usadas de forma muito primitiva, muitas vezes, por esses influenciadores. Então, se você for analisar o nível de evidência dessas afirmações deles, elas estão mais lá na base da nossa pirâmide. A gente vê frequentemente evidências anedóticas e opinião de especialistas, mas a gente não vê as pessoas discutindo muito estudos, revisões sistemáticas, as meta-análises, como são falados, né? Então, justamente na pandemia, a gente viu muito especialista inventando história de tratamento precoce, muita gente que não era especialista, mas que resolveu se tornar especialista, falando de como lidar com a pandemia, enfim. Então, percebam também a importância dessas
desses níveis de evidências e de vocês saberem quais níveis são mais confiáveis. E agora que a gente deu esse pequeno guia de como reconhecer pseudociências, é importante ressaltar que nem todo conhecimento fora da academia é pseudocientífico. A arte, os conhecimentos tradicionais, a filosofia, a religião, eles não são totalmente incompatíveis com o conhecimento científico, porque alguns, embora proponham explicações para a nossa realidade, eles eles têm uma proposta diferente de lidar com o sobrenatural, ou, por exemplo, a filosofia que busca lidar com o pensamento mesmo, de você estipular as coisas, pensar nas coisas, sem necessariamente ter um compromisso científico. Tem também os conhecimentos tradicionais, e que a ciência também pode se beneficiar muito desses conhecimentos tradicionais, mas a arte também tem seu próprio conhecimento. Então, enfim, não é porque está fora da academia que é pseudocientífico. É pseudocientífico quando se diz científico e não é. E, para finalizar, falando das falácias lógicas, eu não vou evidenciar todas, porque são muitas falácias, mas são raciocínios falsos, errados, que aparentam serem verdadeiros, argumentos que têm uma lógica incoerente, muitas vezes sem fundamento, que é inválida para provar uma alegação ou tentar desmoralizar os críticos dessa alegação. Em muitos casos, elas são bem difíceis de reconhecer, porque elas buscam validade, apelo emocional, apelo íntimo, psicológico, mas não procuram uma validade lógica. Elas focam em outras coisas e não na própria lógica do argumento. Então, trazendo alguns exemplos, eu tenho aqui apelo à autoridade. Então, normalmente, novamente, retornando àquela questão de apelarem para a titulação. Ah, mas quem ainda está defendendo essa prática é um doutor. E muitas vezes eles acabam te diminuindo. Quem é você para discordar do PhD em terapia quântica? Tem também o ad hominem, que é aquela falácia que ataca a pessoa e não o argumento. Então, mesmo que uma pessoa fale, mas você acredita que a Terra é global porque você é idiota, porque você é feio. Então, percebam que eles atacam muito mais a pessoa, tentam desmoralizar a pessoa, em vez de desmoralizar o argumento. E isso é muito efetivo em discussões, esses debates, a gente percebe. Sempre quando fazem cortes desses debates, as pessoas dizem, ai, fulano foi totalmente humilhado no debate. Perceba como a gente consegue muitas vezes ser convencido com essas falácias em vez de pensar nos argumentos. Tem um argumento do espantalho em que você até foca no argumento da pessoa, mas você torna aquele argumento imbecil, você ataca para desmoralizar o argumento da pessoa. Você torna a lógica da pessoa imbecil. Isso é um tipo de falácia também. Percebam, você acredita na Terra plana. Meu Deus, quem no século XXI acredita na Terra plana? Ou isso pode ser invertido também. Ah, você acredita na Terra global. Quem no século XXI acredita no século global? É um tipo de falácia, embora em situações diferentes é uma falácia, não importa se é pseudociência ou não, porque você está atacando o argumento de uma forma a desmoralizá-lo e não atacando a lógica, usando a lógica para debater aquele argumento. A gente também tem o apelo à emoção. Então as pessoas vão usar evidências anedóticas, vão tentar te convencer pela emoção, te ganhar por aquilo que seu coração quer acreditar. Tem a inversão do ônus da prova. É aquela questão de que normalmente quem faz uma afirmação tem que apresentar evidências disso. Mas a pessoa que faz uma afirmação, ela inverte o ônus da prova e ela pede para que você prove que ela está errada. Então, a astrologia é verdade. Alguém me prove que ela está errada. Então, na verdade, quem disse que a astrologia é verdade, que tem que trazer métodos, argumentos que mostrem que ela funciona para que a gente possa considerar ela como verdadeira. Mas ela inverte o ônus da prova e pede para ela ser refutada, em vez de ela dar os argumentos que convençam as pessoas. E tem também a falácia do atirador certeiro, né? Que é você escolher casos muito particulares, casos muito específicos que correspondem exatamente àquela sua ideia pseudocientífica e você ignora todo o resto. Então, você usa as minorias para justificar as maiorias e assim você ter generalizações. Então, são algumas falácias que eu trouxe para vocês. Existem mais uma série de falácias, mas eu não vou falar de todas para não prolongar demais a aula. Mas eu deixo aqui a recomendação desse livro, o 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. Ele pode ser comprado por outro nome, que tiveram várias traduções desse livro, que A Arte de Ter Razão é um dos títulos que ele pode ter. Ele mostra bons exemplos do uso dessas falácias em discussões e debates.
E isso é bom para facilitar a compreensão e identificação de muitos argumentos falaciosos que são usados hoje em dia. Então, recapitulando a nossa aula, a gente fez uma breve reflexão sobre o que é realidade, do conflito entre empirismo e racionalismo, e tentamos pensar por que nós acreditamos nas coisas. Então, um dos pilares é que o cérebro evoluiu para reconhecer padrões na natureza, e a revolução cognitiva nos permitiu criar abstrações, culturas, mitos, para formar grandes agrupamentos, e esses grandes agrupamentos são juntos por uma coesão social, e nossas explicações do mundo facilitam essa coesão social. Nós falamos também sobre a importância de Karl Popper, que foi ele quem definiu as pseudociências e as influências do pós-modernismo na ciência, que acabam dando um prato cheio para estabelecer essas pseudociências. Nós também conceituamos pseudociências como afirmações que se dizem científicas, mas não usam o método científico. E também trouxe um pequeno guia para vocês, então fiquem à vontade para usar esse guia, para reler esse guia, para ir atrás desse guia e aplicar ele no cotidiano de vocês. E também exemplificamos alguns argumentos falaciosos que são utilizados para apoiar as pseudociências. Então, espero que tenha ficado bem claro e até mais. Nos vemos nas próximas aulas. Obrigado, é um prazer ter a companhia de vocês aqui. Até mais.